Então vamos começar? Eu vou pedir para a Cris. O Cris, faz uma oração para a gente começar? Sim. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais este domingo que nós estamos aqui reunidos em Teu nome, que o Senhor venha nos abençoar através desse estudo, que o Senhor abençoe a vida do nosso professor, Marcelo, que o Senhor continue abençoando sua família e que esteja sempre com ele, ó Pai. Que nós possamos absorver tudo que o Senhor tem para nos ensinar e que nós possamos compartilhar o que nós aprendemos aqui hoje, ó Pai. Nós te agradecemos e te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Bom, irmãos, vamos lá. Vamos então começar a nossa aula 3. Então vamos lá. Éfeso, lembra e volta. Nós falamos sobre a igreja de Éfeso na primeira lição, rapidamente, né? Só uma questão mais conceitual. E hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre a igreja de Éfeso. E no tópico da lição, aliás, lá no título da lição, perdão, no subtítulo, está assim, boa teologia com boa prática. Aí sim. Mas eu vou já colocar aqui, vou mudar a pontuação, né? Só para a gente poder fazer uma aplicação logo no começo e já deixar um questionamento. Boa teologia, boa prática? Sim ou não? Né? No subtítulo está afirmativo, mas é algo para a gente já começar a trabalhar na nossa mente, aqui no nosso entendimento, com relação a esse estudo. Sim, tinha uma boa prática? Vamos ver o que a gente aprende com a carta enviada à igreja de Éfeso, escrita por Jesus Cristo, né? Transcrita pelo apóstolo João. Ok? Vamos lá. A leitura do texto base da lição está em Apocalipse 2, do versículo 1 ao versículo 7. Eu vou pedir para o Cleodécimo fazer essa leitura. Cleo, você ajuda a gente aí, por favor? Apocalipse capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 7. Depois a gente vai falar pontualmente sobre os versículos, tá bom? Tá bom. Vamos ler. Carta à igreja de Éfeso. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declararam apóstolos e não são, e os achastes mentirosos, e tens perseveranças e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caístes, e arrepende-te, e volta à prática das primeiras obras. E, se não, venho a ti e removerei do teu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Muito bem. Esse é o texto de Apocalipse 2, 1 ao 7, onde, de forma bem detalhada, Cristo fala exatamente qual era a característica da igreja, o que acontecia lá, o que tinha de bom e o que tinha de ruim, né? O que tinha de elogio e o que tinha de exortação. Como nós dissemos, a igreja de Éfeso é uma das igrejas que receberam elogios e receberam crítica, né? E recebeu crítica também. Eu gostaria de ler aqui também, rapidamente, os parágrafos 4º e 5º do capítulo 25 da Confissão de Fé de Westminster, que diz assim: esta Igreja Universal, a Igreja de Cristo, a Igreja Católica no sentido universal, né? A Igreja visível, né? Esta Igreja Universal tem sido, ora mais, ora menos visível. Interessante como já começa essa colocação aqui da Confissão de Fé. As igrejas particulares que são membros e os que são membros delas são mais ou menos puras conforme neles é, com mais ou menos pureza, ensinando e abraçando o Evangelho, administrando as ordenanças e celebrando o culto público. As igrejas mais puras debaixo do céu estão sujeitas à mistura e ao erro. Algumas têm degenerado ao ponto de não serem mais igrejas de Cristo, mas sinagogas de Satanás. Não obstante, haverá sempre sobre a terra uma igreja para adorar a Deus, segundo a vontade dele mesmo.
E aí, falando um pouquinho sobre o texto, essas cartas elas são endereçadas às igrejas visíveis em cada uma da sua localidade. Por isso que aqui o capítulo 25, que fala sobre a igreja, na confissão de fé, fala sobre a igreja visível. Ora, ele até coloca assim, né? Eles até colocam assim ali, os teólogos, né? Ora mais, ora menos visível. Ora mais, ora menos pura. Né? Então, interessante como, mas assim, se dirige a todas as igrejas daquela localidade, as igrejas visíveis, né? Nem todas as igrejas eram de verdadeiros crentes, né? Assim sendo, como nem todas as igrejas hoje são de todos são crentes dentro das igrejas, todos são salvos, todos são eleitos, todos têm boas práticas. Não, nem todos têm, né? Por isso que há uma ênfase de ameaças e castigo na necessidade de perseverança em todas essas cartas, né? É uma carta direcionada à igreja de pessoas pecadoras, como nós, como a igreja Presbiteriana de Guarás, por exemplo. No verso 5, né, anteriormente, quando ele fala aqui no verso 5, nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, né? Lembra-te depois onde caíste, arrepende-te, volta às penas práticas, se não venho a ti, moverei o teu lugar do candeeiro, né? A cidade de Éfeso, ela tinha mudado a sua localização por conta de um fenômeno da natureza, claro que criado e promovido por Deus, né? Que por causa de um gradual depósito de sedimento que obstruía o rio que cortava a cidade, né? Que era o rio Caister. Então a cidade havia mudado a sua localização. E Cristo faz uma analogia exatamente dizendo, olha, eu vou tirar vocês, eu vou tirar o candeeiro de vocês do lugar. Da mesma forma como essa cidade foi movida de uma forma física, digamos assim, eu também farei caso vocês não se arrependam. Então, isso aqui é uma breve introdução do que nós vamos falar, mas é só uma aplicação mais efetiva do texto aqui, para a gente entender quem era a igreja, o que era a igreja de Éfeso, como as demais igrejas se encaixavam e para quem que é direcionada essa palavra, né? Sem dúvida, a cidade de Éfeso é não somente um centro de operações de Paulo, como nós vimos lá na primeira lição, né? E houve ali, aconteceu ali muitos embates, provavelmente muitos embates religiosos, haja vista por ser uma cidade com uma religiosidade muito aflorada. Já vimos isso e vamos falar um pouquinho mais. E aí a revista ela cita interessante, uma curiosidade interessante. Em 431 depois de Cristo foi reunido o terceiro concílio ecumênico, no qual Maria foi determinada mãe de Deus e que resultou na definitiva queda da deusa Ártemis, né? Ou Artemis, como queira, ou Diana dos Efésios. Interessante que 431 anos, aí praticamente 280 anos depois, praticamente, que a carta de Efésios foi escrita, a carta de Efésios, foi reunido esse concílio ecumênico, né, digamos assim. O ecumenismo, inclusive, era muito comum naquela cidade, continuou sendo, antes de Cristo, depois de Cristo, e nesse momento aqui, 431 anos depois. Né? Então, esse ecumenismo era muito comum, Haja vista que existia o culto a Diana, dos Efésios, o Império Romano tinha o culto ao imperador, né? Então, os judeus tinham a sua religião, então, assim, era mais ou menos que era um sincretismo religioso enorme, um ecumenismo muito forte, que apenas os cristãos se destacavam. Né? Então, assim, destacavam, quando eu digo não se destacavam, eram destacados desse ecumenismo. Deveria ser assim mesmo. Né? Quão difícil foi para essa comunidade se permanecer firme na doutrina. Todo esse sincretismo, com toda essa confusão religiosa. Né? A primeira reflexão que a gente quer fazer é exatamente este, né? O evangelho por inteiro, o cristianismo genuíno é composto de boa doutrina e prática verdadeira do que a Escritura nos ensina. Por isso que está lá no começo. Boa teologia com boa prática. Né? Como afirmação. Nós já falamos lá na lição 1, mas mais uma vez vamos dar uma pincelada aqui sobre a cidade de Éfeso. Nesse primeiro tópico, falamos um pouco mais sobre a cidade. É uma cidade rica, a mais importante da Ásia Menor, né? Com uma relevância histórica absurda. Haja vista que o templo de Diana era considerado como a sétima, o teatro com mais capacidade para mais de 24 mil pessoas. O templo de Diana era considerado como uma das maravilhas do mundo. Então, era uma cidade com muita relevância histórica, muita relevância religiosa e comercial. Muito forte no seu comércio. Uma cidade muito importante no Império Romano. Era mais ou menos uma galinha de ovos de ouro ali do Império Romano. É importante, não só por conta do sincretismo, por conta do culto ao imperador, mas pelas questões comerciais. Né?
Então, era uma, digamos assim, era uma metrópole. Era um lugar de muita prosperidade, né? Uma cidade como exemplo de boa gestão, de sucesso, de prosperidade e modernidade. Os adoradores de Artemis, né, da Diana, se davam bem com aqueles que adoravam o imperador romano. Ou seja, existe uma igualdade de religião. Né? Interessante que alguém está com o áudio aberto aí. Vou pedir para fechar, por favor. Então, essa questão da igualdade, né? As pessoas elas tinham esse princípio da igualdade. Interessante como, se a gente for fazer um paralelo com o discurso que existe hoje. Então, era uma cidade próspera, uma cidade onde existia igualdade, cada um podia prestar o seu culto, e, na verdade, as pessoas se misturavam ali. Era um exemplo de cidade forte, uma cidade rica, uma cidade que produzia muito, uma cidade que prosperava. Contava com esse comércio muito forte, por conta exatamente da idolatria a essa deusa Diana, que existiam os ourives, o comércio era muito forte, o comércio da idolatria. A idolatria promovia um comércio muito forte. Né? Eu fiz até uma observação aqui, para os noveleiros de plantão, os mais velhos, obviamente. Quem lembra da novela Roque Santeiro? A novela Roque Santeiro, ela era baseada em cima de um milagre, né, que aconteceu, que na verdade não aconteceu, né? E o camarada morreu, mas ele não morreu. Ele fica escondido, depois ele aparece. Mas os líderes da cidade, né, que tinha o senhorzinho Malta, que era esqueci o nome dele, gente. Nossa, que coisa. Lima Duarte, né? Então, ele era o poderoso da cidade. Então, os chefes da cidade, os líderes da cidade, prefeito, eles fizeram um acordo para que ninguém soubesse que o cara tinha sobrevivido. Ele não era santo coisa nenhuma. Mas aquela idolatria mantinha a cidade vivia em função disso. E os poderosos ganhavam em cima disso. E como que é a novela? Depois o cara aparece, se apaixona pela viúva, que não era viúva dele, coisa nenhuma, que eles inventaram. Essa é a trama da história. Mas, fazendo um paralelo aí, quebrando um pouco o gelo com a cidade de Efésios, era mais ou menos isso, né? Assim, o comércio era muito forte, que vinha da idolatria. Enfim, era uma cidade que... Pois não? Eu só queria, não é para te interromper, mas só para contribuir aí, uma coisa que é muito importante, era importante na cidade de Éfeso, porque as caravanas todas para as entradas para Roma, tanto norte, leste e sul, só entrava por ali. E era o porto de onde chegava tudo na Europa. Então, assim, muito bom. Eu achei interessante, só para não te cortar, porque assim, é importante saber que ali o comércio, além de tudo, tinha tudo isso, né? E a cidade se achava autônoma em todos os pontos. Desculpa aí. Não, isso mesmo. Ótimo, Jacó, porque isso reforça mais ainda a importância da cidade. Né? Ela era um centro. Nós aprendemos aqui que ela se tornou um centro de operações de Paulo, mas ela era um centro do mundo, digamos assim. O Império Romano ele predominava, obviamente, era a liderança mundial, e era uma cidade das mais importantes, ou a mais importante, estrategicamente falando, logisticamente falando, por conta da questão portuária. Muito boa observação. Enfim, era todo esse cenário. E a igreja de Efésios era um contraponto a tudo isso. Estava dando tudo certo na cidade, a cidade estava prosperando, mas tinha que ter uma igreja ali que pregava um Cristo, que pregava um evangelho e que foi plantada por um tal de Paulo, que doutrinou essa igreja durante 3 anos, pelo menos, e depois, nada mais nada menos, ela continuou sendo pastoreada, foi pastoreada pelo apóstolo João e por Timóteo, sem contar aí da participação de Priscila e Áquila, e até Apolo, como nós falamos na lição 1, apesar de ele não ter muito conhecimento em determinadas coisas, mas aprendeu ali, foi doutrinado por Áquila e por Priscila e se tornou um grande líder daquela igreja também, depois para Corinto, enfim. Essa igreja era uma pedra no sapato dessa cidade. Então, esse que era o cenário. A igreja, ela vivia sendo um contraponto. Porque, como nós dissemos, os judeus, eles se davam bem com os romanos até aquele momento da rebelião. Até ali estava tudo bem. E eles descanteavam os cristãos porque os cristãos eram diferentes. Então, tanto eles, como os adoradores de Diana, como os adoradores do Império Romano, viviam o sincretismo, né? Mas os cristãos não, eles não aceitavam tudo aquilo que acontecia. Então, esse era o cenário, né? Falando um pouco aí do Império Romano, do culto ao imperador, né? Isso era muito importante para Roma, porque, inclusive, toda essa religiosidade se tornou propulsora do Império Romano, espalhando, inclusive, a religião do Império Romano, de maneira que, em 89 e 90, foi inaugurado, depois de Cristo, né? Foi inaugurado o templo do Sebastopol,
a dinastia do Império Romano, iniciada em Domiciano, né? Em 69, com Vespasiano. A gente fala da dinastia Flaviana, né? De toda essa dinastia romana que implantou aí o culto ao Império Romano. É só uma informação histórica, mas é importante a gente saber a questão de datas e quando que isso aconteceu. Enfim, como a gente viu na primeira lição, existia todo esse sincretismo, né? E isso era uma dificuldade muito grande para a igreja de Éfeso. Porém, a gente vê que, inclusive, quando Cristo escreve na carta de Apocalipse, aqui nesse capítulo, ele diz que a igreja se mantinha firme e mesmo com toda essa conturbação, ela se mantinha firme doutrinariamente, né? E considerando que toda essa influência da cidade, da grande metrópole, que existia um sincretismo religioso, que existiam muitos pecados, não somente da idolatria, perdão, culto a Diana, no templo de Diana existiam uma infinidade de prostitutas culticas ali, né? Então a prostituição era muito, muito praticada, a imoralidade era muito praticada. Era tão ruim e tão evidente essa imoralidade que a revista cita, inclusive, que Heráclito, né? Heráclito, que foi um filósofo pré-socrático, né? Ele foi conhecido, inclusive, como o pai da dialética. 500 anos depois, 500 anos antes de Cristo, né? Olha só o tempo, a quantidade de tempo que existia essa questão da imoralidade, né? 500 anos antes de Cristo, Heráclito fez uma afirmação que nem entre animais se vê tamanha promiscuidade como nos cidadãos efésios. Ou seja, esse era o cenário, né? Aí eu te pergunto, como diria o meu xará lá, o Marcelo Rezende, existe alguma coincidência com o que a gente vive hoje? Com relação a sincretismo religioso? Uma proposta de... A gente está vivendo aí, ó, os nossos candidatos aí, né? Todos prometem uma cidade rica, próspera, uma cidade onde haja igualdade, onde as pessoas sejam tratadas de forma igual. Claro que as pessoas devem ser tratadas de forma igual, mas a gente sabe qual que é o discurso, né? E que tudo seja aceito, que todas as pessoas são iguais e que a imoralidade aumenta cada vez mais. Então, qualquer semelhança é mera coincidência com o que a gente vive hoje em grandes metrópoles, inclusive a nossa cidade. Fica aí só um registro do que nós vivemos no dia de hoje. Bom, ela tinha uma identidade. Aí, aqui no texto, nós vamos no segundo tópico falar sobre a identidade de Cristo. Cristo, ele mostra a sua identidade, né? Ele mostra que, primeiro, antes de qualquer coisa, ele é o Senhor de toda a igreja. Essa é uma afirmação que nós vemos no texto e que nós precisamos repetir. Cristo é o Senhor de toda a igreja, né? E aqui no texto, ele se apresenta e se identifica de duas maneiras, né? Primeiro, aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e aquele que anda no meio dos 7 candeeiros, dos 7 candelabros, conforme a tradução aqui, de ouro. As 7 estrelas são os 7 anjos e os 7 candeeiros, 7 candelabros, são as 7 igrejas. A gente vê lá no capítulo 1, no versículo 20, que diz: quanto ao mistério das 7 estrelas que vistes na minha mão direita e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então, aqui no versículo anterior ao que nós lemos, do capítulo 1, tem a explicação que ele, Cristo mesmo, está dizendo, quanto ao mistério das 7 estrelas, né? Então, as 7 estrelas são 7 anjos e os 7 candelabros, né? Os 7 candeeiros, são as 7 igrejas. Quando Cristo diz que segura 7 estrelas em sua mão direita, no versículo 16 do capítulo 1, tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía uma afiada espada de 2 gumes, o seu rosto brilhava como o sol na tua força. Ele reafirma a sua autoridade sobre todos os seres celestiais, e sobre todos os pastores, sobre todos os líderes, sobre todos os anjos das igrejas, né? Porque tudo está no seu controle. Tudo está no controle absoluto de Cristo, no poder máximo. Cristo não é apenas o comissionador da igreja, ele também é o guardião da igreja. Quando fala da mão direita de Deus na Escritura, sempre significa o poder absoluto. Cristo está se identificando como o dono de todas as coisas, com todo o seu poder absoluto. Que toda a sua soberania, com toda a sua soberania, ele sujeita a todos a sua autoridade. Ele é o Senhor da igreja no sentido mais amplo de toda a igreja. Né? De toda a igreja. Quando nós lemos aqui, ele anda entre os 7 candelabros, ou seja, ele está presente com a igreja. Ele não somente está entre os candeeiros, mas ele anda no meio dos candeeiros. Ele não está somente presente na igreja, mas ele anda no meio da igreja. É importante a gente reforçar isso, a identidade de Cristo nesse sentido, né? Tem um cântico antigo, o Paulo e o Clodécio e a Paulo com certeza lembram,
mas alguns aqui vão lembrar, com certeza, né? Deixa eu ver se talvez mais alguns lembrem que é o Santo Espírito de Deus vem passar hoje aqui. Cantávamos muito esse hino na nossa igreja. Ele diz, e passeia no meio do seu povo e toca o coração do seu povo. Né? Ó, o Espírito de Deus vem e fica aqui. Cristo, ele não somente está no meio do seu povo, ele passeia e ele toca o coração do seu povo. Ele é o comissionador, ele é o guardião. E ele está atento e atualizado com tudo que acontece na igreja. Ele está no meio e ele passeia, ele toca o coração, ele sabe o que acontece com o povo. Por isso que ele escreve de forma bem detalhada exatamente o que acontece com a igreja. Porque ele sabe o que acontece. Ele sabia o que acontecia na igreja de Éfeso. Ele tinha um diagnóstico perfeito. Como ele tem um diagnóstico perfeito do que acontece com a gente, com a nossa igreja. Ele sabe exatamente. Essa expressão, eu lembrei desse cântico, porque eu gosto muito dele mesmo. Eu gosto bastante. E essa expressão, e a música, ela tem esse poder, né? A música ela é de Deus, né? A música sacra, ela tem esse poder de transportar você, de marcar você exatamente naquilo, qual que é a sua mensagem, né? E essa expressão que ele passeia no meio do povo é uma expressão fantástica, porque ele sabe o que acontece com o povo. Ele só não está lá, ele está no meio, ele está andando junto, ele conhece, ele sabe de tudo. E aí tem uma anotação que eu fiz aqui do Hernandes Dias Lopes, que eu quero compartilhar com vocês, eu vou ler aqui. Temos a visão, às vezes, né? Temos a visão de um Cristo no céu, reinando com o Pai. Mas não temos a visão clara de que ele está no meio da congregação. Perdemos o impacto da presença de Deus em nosso louvor, em nossas reuniões, em nossos encontros. Cremos na sua transcendência, mas não vivemos sua imanência. Falamos sobre isso em lições anteriores. Ele nos sonda, ele nos conhece. Ele está nos encorajando e está nos repreendendo. Essa identidade de Cristo na sua igreja é muito importante a gente reforçar isso. E essa observação aqui do reverendo Hernandes eu achei muito interessante, porque é exatamente isso que acontece. Às vezes nós mesmos colocamos Cristo, por conta nossa, assentado à mão direita de Deus Pai, reinando com Deus, mas longe de nós. Ele não está nas nossas orações, ele não está no nosso louvor, ele não está nas nossas reuniões, naquilo que nós fazemos. Ele tem o poder absoluto sobre nós, né? Por isso que ele fala aqui quem é ele, qual que é o papel dele nessa história, né? E isso era evidente na identidade de Cristo, aqui como nós vimos aqui nos versículos anteriores aqui que falamos da identidade de Cristo, né? No versículo 1 principalmente, né? Aquele que conserva a mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Ele está se apresentando. E aí depois ele diz, né? Conheço as tuas obras. E aí, falando das obras da igreja de Efésios, nós entramos no terceiro tópico, falando sobre que a igreja era uma igreja fiel na doutrina. E Cristo, ele conhece a igreja, como nós dissemos, e ele declara aqui, né? Ele descreve qual que era a característica e os elogios que ele faz à igreja de Efésios. Então, ele diz que era uma igreja laboriosa, uma igreja perseverante, uma igreja que não suportava homens maus, que punha à prova os falsos apóstolos e suportava as provações. Conheço, versículo 2, conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, que não pode suportar homens maus e que puseste à prova a si mesmo, daqueles que se declaram tolos e não são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome e não me deixaste esmorecer. Então, ele aqui reconhece e elogia as qualidades da igreja de Éfeso, né? Então, esses elogios eles são muito significativos. Haja vista o contexto que aquela igreja vivia naquele momento. Ela não cedia às pressões. Normalmente não, vou usar um outro termo. Às vezes, as igrejas, e hoje a gente tem visto isso, nos Estados Unidos, por exemplo, a igreja presbiteriana é uma igreja que cedeu às pressões. Ela cedeu às pressões, algumas coisas entraram na igreja presbiteriana, por exemplo, lá nos Estados Unidos. Em outras igrejas presbiterianas, outras igrejas que não são presbiterianas, né? A igreja cede. Então, ela se molda para poder receber as pessoas como elas são, mas não transformá-las. Porque receber como elas são, é óbvio que a igreja tem que receber como as pessoas são. Cristo diz, venham como vocês estão, mas vocês têm que ser transformados. E aquela igreja ela não cedeu à pressão, ela se manteve firme doutrinariamente, firme na escritura. Ela não cedeu àquele contexto daquela cidade, da permissividade, da promiscuidade, né? Dos pecados, da idolatria, ela não cedeu, ela se manteve firme. Cristo declara isso, né?
Haja vista que a gente pode considerar que essa igreja foi muito bem preparada, ela foi muito bem doutrinada. Como nós dissemos, Paulo esteve ali doutrinando aquela igreja, né? Lembra como nós falamos na primeira lição, que ele começou nas sinagogas, depois ele recuou, foi para a escola de Tirano, ensinava, preparava os líderes ali, ou seja, ele ficou 3 anos naquela cidade. Depois comissionou Timóteo para ser pastor daquela igreja, uma pessoa de extrema confiança dele. O apóstolo João foi pastor, e como nós falamos, outros irmãos que passaram por lá. Eles foram perseverantes, suportaram as provações e foram perseverantes, né? Mas só a teoria não é suficiente. Só a teoria não é suficiente. E a gente vê que na carta de Apocalipse, escrita aí mais ou menos 3 décadas depois de que Paulo esteve lá, eles ainda se mantiveram firmes, não aceitando heresias, como diz aqui o texto, né? Não suportando homens maus, né? Não aceitando o ensinamento equivocado deles. E essa característica permaneceu por muito tempo, tanto que Inácio de Antioquia, ele escreve uma carta aos Efésios, e essa carta está registrada no livro Pais Apostólicos. Eu não sei se vocês já leram, é um livro muito bom. Tem o título Pais Apostólicos ou Padres Apostólicos, né? Inácio de Antioquia, ele escreve essa carta à igreja de Efésios, pelo menos aproximadamente uma década depois de que João escreve a carta, e ainda assim ele declara e diz que a igreja de Efésios era uma igreja que permanecia fiel, doutrinariamente falando, né? Então, assim, no mesmo momento que eles tinham a perseverança, eles eram pacientes, eles eram intolerantes com os ensinos hereges, né? Colocava à prova, não aceitava os ensinos equivocados. E no final do verso 3, a expressão é: não te deixaste esmorecer, se a gente ler aqui. A palavra esmorecer é uma tradução de kekupiax, que significa desânimo, cansaço, causado após um longo período de esforço sacrificial. E aí a revista cita aqui Osborne. A palavra é utilizada aqui figuradamente para exaustão espiritual, resultante, da perseguição e das lutas contra os falsos mestres, mas também triunfado sobre hereges e mantido sob vigilância espiritual. Então Cristo reconhece, Cristo cita que eles não se deixaram esmorecer. Essa é a igreja de Éfeso. Preparada doutrinariamente, não aceitava ensino equivocado, não cedia às pressões da cidade. E não, imagine o seguinte, irmãos, é uma cidade, um comércio muito forte, o domínio do Império Romano, a deusa Diana, era um sincretismo religioso danado, uma pressão violenta, e eles não cediam, eram firmes. Porém, contudo, entretanto, todavia, no tópico 4, diz: tenho, porém, contra ti. Não era uma igreja perfeita, não existe igreja perfeita. E essa igreja não era infalível, nenhuma igreja é infalível, nenhuma igreja perfeita, né? Por isso que ela precisa ser exortada por Cristo. Por isso que nós, como igreja, devemos ser exortados por Cristo. Porque não somos infalíveis, somos pecadores. Amém por isso. Porque é assim que deve ser. Tanto a igreja de Efésios, como a igreja de Guaianazes, como cada um de nós. Porque não somos infalíveis, somos pecadores, né? E aí ele fala no versículo 5, lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te, volte à prática das primeiras obras, e se não, venho a ti, removerei do teu candelabro, caso isso não te arrependas. Ou seja, lembra-te, depois de onde caíste, arrepende-te e volte à prática das primeiras obras. Essas primeiras obras é o primeiro amor, que ela tinha que voltar, né? Ela tinha que, a crítica que a igreja de Efésios recebia era que o amor por Cristo já não era mais fervoroso. Já não tinha aquele amor, aquele primeiro amor, né? Tem um cântico do Carlinhos Ferreira que diz, né? Eu quero voltar ao primeiro amor. A Paulinha vai até chorar agora, né? Ao primeiro amor eu quero voltar a Deus, né? Às vezes as pessoas cantam esse cântico, né? E pensam, mas não prestam atenção no que é o primeiro amor. O primeiro amor é o amor a Cristo, amor a Deus, que reflete no amor ao próximo. Porque se eu não amo ao próximo, não amo a Deus. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso um pouco mais para frente, né? Nenhuma igreja é infalível, né? Como eu estava dizendo, eu me perdi aqui. O primeiro amor, no versículo 5, sugere aquele amor dos anos da caminhada cristã. Aquele primeiro amor, aquele amor na caminhada cristã, do início da nossa caminhada cristã. Quando nós começamos a caminhar com Cristo. Esse amor que a igreja de Efésios tinha quando ela foi doutrinada e ensinada por Paulo. Ela tinha esse amor por Cristo, pela obra de Deus, pelo próximo, porque, repetimos, se você não ama o seu próximo, você não ama a Deus. Ela expressava esse amor no início, mas por conta das dificuldades, ela foi criando, né, um zelo muito grande. Ela foi criando um zelo, uma defesa, uma autodefesa por conta de tudo que acontecia, e se tornou uma igreja ortodoxa, né? Ela se tornou uma igreja ortodoxa. E aí,
o zelo toma o lugar do amor. Não agiam mais como... Tem uma frase aqui do Kistemaker, né, que é um livro que, inclusive, serviu como base para essa revista, que a gente também tem usado aqui como um instrumento aqui de apoio, que ele diz assim, que os efésios não agiam mais como propagandistas da fé. Né? Os irmãos sabem que é propagandista, né? Sabe quando você está lá na consulta médica e é a sua vez, você esperou 40 minutos, 1 hora, e na sua vez entra um cara com uma maleta grande assim, ó. Esse cara é o propagandista, ele vai lá vender o remédio para o médico. Não sei se ainda é assim, eu já vi em alguns consultórios, hoje com a tecnologia mudou bastante. Mas aqui, interessante, como o Kistemaker ele fala, como propagandistas, ou seja, aquele que entra em qualquer lugar para propagar, para pregar o evangelho, para levar o evangelho para todo lugar. O propagandista na sua profissão é aquele que roda o Brasil inteiro divulgando o produto. E aqui o propagandista, né? Então ele diz assim, ó, vou repetir aqui de novo. Não agiam mais como propagandistas da fé, e sim como zeladores e guardiões dessa fé. Amavam o Senhor, mas não mais com o seu coração, com a sua mente e com sua alma. Né? Era uma autodefesa. Essa autodefesa se tornou em apatia. Então a igreja, para se defender doutrinariamente, ela se tornou apática. Ela deixou de exercitar o amor. E tem 2 textos da semana aqui que nós não vamos ler, mas que são citados, que é o de 1 Coríntios 13, que fala sobre o amor. Né? E também 1 João 4, 16 e 18. Se você não ama o seu irmão, você não ama a Deus. Se você não ama o irmão que você vê, como que você vai amar a Deus que você não vê? Né? Em Coríntios, Paulo diz, né, que ainda que tenhamos dons e fizermos muitas coisas, muitas proezas e pratiquemos muitas coisas, sem o amor de nada adianta. Mas que amor é esse que a gente está falando, né? Aí Jesus explica. E quando ele é indagado por um mestre da lei, ele responde em Lucas 10, do 25 a 37. Né? E também a resposta ao texto que ele também responde lá em Mateus 22. No texto de Lucas 10, versículo 27, cadê? Lucas 10, de 25 a 37, também é um texto da semana, é o texto que fala do bom samaritano. Que Jesus fala sobre esse amor, do amor ao próximo. Né? Quem foi que demonstrou amor? Ele pergunta. Aquele que agiu com misericórdia. E o texto de Mateus 22, 34, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, retiraram-se do conselho. Um deles, o intérprete da lei, espiritando, perguntou: Mestre, qual é o mandamento da lei? Respondeu Jesus. Para poder pegar Jesus em alguma coisa, né? E Jesus diz: amarás a teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e todo o entendimento. Esse é o grande primeiro mandamento. O segundo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. É esse amor que nós estamos falando, esse amor que a igreja deixou de praticar. Aquele que ama a Deus, necessariamente deve amar o seu irmão. Não tem como desassociar uma coisa da outra. Não há cristianismo sem a expressão vertical e horizontal do amor simultaneamente. Vertical, nosso amor com Deus. Horizontal, o nosso amor com o nosso próximo. Tem uma citação aqui do Hendrickson também, que diz assim: abandonaram, né, a igreja dos Efésios, abandonaram o primeiro amor, abandonamos, aí não é só relacionado à igreja de Éfeso, a igreja como um todo, né? Perdão. Abandonamos o nosso primeiro amor quando substituímos o amor a Jesus pela ortodoxia e pelo trabalho. A luta pela ortodoxia e pelo trabalho, as perseguições levaram a igreja de Éfeso à avidez, né? Isso é uma citação, perdão, do Hernandes Dias Lopes, que eu fiz uma anotação aqui. A anotação do Hendrickson é essa: ó. Uma esposa pode ser fiel ao seu marido sem amá-lo, com toda a sua devoção. Ela pode cumprir com os seus deveres, mas não ser motivada por um profundo amor. Assim era a igreja de Éfeso com relação a Cristo. Cristo é o noivo e a igreja é a noiva. Nós somos a noiva. Interessante, quer dizer, a noiva ela pode ser fiel ao seu esposo, mas ela pode não amá-lo. O que adianta nós sermos fiéis? Veja bem, nós precisamos ser fiéis na doutrina. Né? Uma coisa não desassocia da outra, nós devemos ser. Mas o que adianta sermos apenas ortodoxos se não amamos o esposo, se não amamos Cristo, se não amamos a Deus, se não amamos o próximo? É exatamente isso que aconteceu com a igreja de Efésios. A ortodoxia tirou o lugar do amor. Ela não pode tirar. Nós podemos ser ortodoxos do ponto de vista de fiéis à doutrina? Sim, devemos ser. Mas isso tem que promover em nós uma vontade de amar a Deus. Se ela não promove em nós uma vontade de amar a Deus e automaticamente eu amar o meu próximo, então se torna apenas uma ortodoxia pura, sem nenhum tipo de efeito.
Então, isso que tinha contra a igreja de Éfeso. E aí, no tópico 5, tem o chamado arrependimento, né? E no próprio versículo 5, Cristo oferece aos Efésios uma oportunidade de corrigir-se. Quando ele diz, lembra-se, pois, de onde caíste. Uma citação aqui também da revista, do Kissmaker, o arrependimento afeta a existência humana em sua totalidade. Atinge todo o relacionamento externo com Deus e com o próximo. Arrepender é dar as costas ao pecado. Fé é voltar a Deus. O que é o arrependimento? Realmente é dar as costas ao pecado. E aí Cristo oferece essa oportunidade aqui para a igreja de Efésios de se arrepender. Volta atrás. Arrepende-se daquilo que vocês fizeram de errado. Né? Lembra-se de onde caíste, lá do primeiro amor que vocês deixaram de praticar. Né? Isso que é um verdadeiro arrependimento. Né? A lembrança sem arrependimento é remorso. A gente não pode confundir arrependimento com remorso. A lembrança sem o verdadeiro arrependimento, aquele do coração, não só aquele que nós expressamos, ele é remorso. Quando nos arrependemos verdadeiramente, deixamos de pecar. Deixamos de cometer aquele pecado. E assim deve ser. Tem uma citação aqui das Institutas de Calvino que diz, depois de iniciado o arrependimento, precisamos dar-lhe continuidade durante a nossa vida toda e não abandoná-lo até a morte, se é que desejamos descansar em Cristo e nele permanecer. Então, Cristo chama o arrependimento à igreja de Efésios, como nos chama também, para que nós possamos nos arrepender dos nossos pecados, arrepender verdadeiramente. E é assim que ele faz com a igreja de Efésios. Só que, assim, o arrependimento, Cristo chama o arrependimento, mas ele também faz uma ameaça aqui. Ele diz, né? Se não, ele fala no primeiro, lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta às práticas das primeiras obras, do primeiro amor. Se não, venho a ti e te moverei do teu lugar, do teu candeeiro, caso não te arrependas. Né? Então, essa citação de Calvino que diz que nós não podemos abandonar o arrependimento, até a morte nós temos que continuar nos arrependendo, né? Arrependendo e deixando de praticar o pecado. Quando Cristo fala sobre essa, digamos, essa ameaça, ele diz, né, que moverei de ti o candeeiro, né? O candeeiro, moverei de ti o candeeiro se você não se arrepender. O que é o candeeiro? Para que serve o candeeiro? Ele serve para iluminar, né? Ele representa a luz. Ele tem até uma citação aqui de Isaías 42, 49, Zacarias 4:2, que fala exatamente que o candelabro, o candeeiro, ele representa a luz. Ele é utilizado para quê? Para iluminar. Cristo diz que nós somos a luz do mundo. A igreja é a luz do mundo. O candeeiro, como nós vimos lá no começo, são as igrejas. Né? A igreja, se ela não serve para iluminar, ela serve para quê? Se o candeeiro não serve para iluminar, não serve para brilhar, ele serve para quê? Se a igreja não brilha, ela faz o quê, afinal de contas? A igreja que não tem amor, ela não brilha. A igreja que não volta às primeiras práticas, ela não ilumina, ela não brilha. Se a gente for parar para pensar, isso tanto de forma física como de forma espiritual. Podemos fazer uma analogia. Espiritualmente, se a igreja não tem o amor de Deus, ela não pratica o amor, mesmo com conhecimento doutrinário e fiel ao conhecimento bíblico, se ela não pratica o amor, ela não brilha. Ela é um candeeiro que não tem função nenhuma. Não serve para nada. Se a gente pensar do ponto de vista espiritual e até físico, ela deixa de ser igreja, ela deixa de existir. Nos Estados Unidos, acabamos de falar aqui, na Europa, você tem lá igrejas históricas que se tornaram o quê? Museus. Se tornaram, sei lá, motivo de cultura, de turismo, mas deixaram de ser igreja, nem existem mais. E aqui no Brasil também, não só espiritualmente falando, mas até fisicamente falando. Por quê? Porque deixaram de brilhar. E brilhando como? Com o amor de Deus. Sim, com o conhecimento, com a prática fiel da doutrina, mas amando a Deus, praticando o amor. É isso que Cristo chama o arrependimento. Voltem às práticas do primeiro amor, às práticas iniciais, para que vocês não sejam removidos. Cristo está fazendo uma ameaça, assim. Ele está dizendo, se vocês não voltarem às primeiras obras, eu moverei vocês do lugar, eu tirarei o candeeiro de vocês. Vocês deixarão de ser igreja. É uma coisa muito séria que Cristo fala aqui. E ele fala para nós isso. E aí no verso 6, ele diz, tens contudo a teu favor que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Então, ao mesmo tempo que ele fala sobre isso, também ele descreve e reconhece que tens a teu favor, apesar de vocês terem feito isso, e vocês têm que se arrepender, vocês não aceitaram as obras dos nicolaítas. Os nicolaítas eram seguidores
provavelmente, né, tudo indica que sim, eram seguidores de falsos mestres, e um bem conhecido chamado Balaão, que foi um mercador da fé, né, que nós conhecemos a história de Balaão. Os nicolaítas, provavelmente o entendimento melhor para nós é que eram seguidores de Balaão, de falsos mestres, né? Existe aí uma linha de Irineu, né, se eu não me engano, de Leão, que Nicolau, um dos diáconos que foram eleitos lá em Atos, se desviou da fé e depois começou a ensinar o evangelho equivocado. Mas o entendimento melhor, que encaixa melhor para nós, é o que os seguidores de Balaão. Mas isso também não importa, porque eles não seguiram, eles sofreram uma influência muito forte dos nicolaítas. E eles não cederam, eles resistiram, né? Então eles são elogiados. Cristo, ao mesmo tempo que aponta o erro e faz ameaça, ele elogia, né? Eles não toleravam heresias, né? E isso é importante a gente reforçar na identidade daquela igreja, que apesar do pecado, de não estarem praticando o amor a Deus e ao próximo, entendemos assim, eles eram firmes na doutrina. E o verdadeiro discípulo de Cristo, ele tem que odiar o que Deus odeia. Ele tem que amar aquilo que Deus ama. Se nós, como discípulos de Cristo, não odiamos as coisas do mundo e não amamos as coisas que Deus ama, tem alguma coisa errada, né? E ali as igrejas sofriam muito com essa influência, né? Tanto que, vamos estudar um pouco mais para frente, a igreja de Pérgamo e de Tiatira, é isso? Pérgamo e Tiatira, exatamente. Cederam, né? Cederam bastante, né? E não cederam e aceitaram a influência desses ataques hereges, né? E por fim ele faz uma promessa, né? Que é o versículo 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei a permissão de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. A promessa é feita para aqueles que venceram. A promessa que Adão e Eva perderam lá em Gênesis capítulo 2, versículo e capítulo 3, torna-se atual para aqueles que se mantêm nos caminhos do Senhor até o fim. Não apenas em fidelidade doutrinária, mas vivendo a expressão real do amor de Jesus. Então, essa promessa que é feita para a igreja de Efésios é assim: vocês estão firmes ali na doutrina. Não aceitaram as obras nicolaítas, não aceitaram os ataques hereges. Voltem ao primeiro amor, né? Voltem às primeiras obras, porque vocês comerão da árvore da vida que Adão e Eva foram privados e os antepassados foram privados. Mas vocês têm que não somente andar no conhecimento doutrinário, no conhecimento bíblico, mas têm que caminhar na prática verdadeira do amor, na expressão real do amor de Jesus, né? O acesso à árvore da vida somente é possível com o perdão dos pecados por Cristo, que nos proporcionam na redenção, né? A redenção em Cristo Jesus. No Éden final, a maldição do primeiro Éden é revertida e a vida eterna é agora concedida ao povo de Deus. É um comentário aqui que Osborne faz de Apocalipse. Aquele espaço de acesso exclusivo aos vencedores é reservado para todos aqueles que perseveram até o fim. Perseveram no conhecimento doutrinário, perseveram no cumprimento e obediência à palavra de Deus, mas que perseveram no amor, que perseveram na prática do amor. E apesar da igreja ser composta por pecadores, como nós, como na igreja de Éfeso, que também ela era composta por pecadores, ela cometia erros com a falta de amor, né? Sempre há no meio da igreja um remanescente fiel. E esses são os vencedores, aqueles que são escolhidos, aqueles que são eleitos, né? Eles, lá na igreja de Efésios, rejeitaram as obras dos nicolaítas, né? Que ofereciam comida aos ídolos, por exemplo. Como nós também podemos rejeitar as obras malignas e hereges, né? E como aconteceu lá, não comer as comidas sacrificadas aos ídolos, podemos nos alimentar da árvore da vida, né? A árvore da vida, ela fala de vida eterna. A vida eterna é conhecer a Deus, e Deus é amor. A árvore da vida é a vida eterna. E comer da árvore da vida é ter a vida eterna. A vida eterna é conhecer a Deus. E conhecer a Deus é conhecer um Deus de amor. É amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa força. E amar o nosso próximo, como a nós mesmos. A recompensa do amor está na perfeita comunhão do céu com o Senhor. E o céu é só céu porque Deus está lá, né? Porque é a casa do Pai e Ele é amor. Que nós tenhamos ouvidos para ouvir a voz do Espírito, como diz aqui no versículo 7. Que a gente possa verdadeiramente manter a nossa firmeza doutrinária. Porque às vezes as pessoas confundem as coisas e elas dizem assim: mas a igreja, vou pegar a igreja presbiteriana como exemplo, tá?
Às vezes nós mesmos falamos disso, eu provavelmente já devo ter falado isso em algum momento, porque nós somos pecadores e falamos coisas que não devemos às vezes, né? Mas a igreja presbiteriana é uma igreja muito firme doutrinária, mas ela não transmite o amor de Deus. Talvez, em alguns momentos, sim. Isso talvez não aconteça só com a igreja presbiteriana. Normalmente, as igrejas que são mais firmes na doutrina, são mais ortodoxas, elas podem sim ter uma dificuldade de, talvez por criar essa casca, entre parênteses, né? Que é o que aconteceu com a igreja de Efésios. Eles criaram uma casca. Eles foram muito bem preparados, criaram uma casca contra as heresias. E foram bombardeados por isso. E talvez por conta disso, essa casca se tornou algo negativo, porque deixaram de praticar o amor. Isso pode acontecer com a gente também. Pode ser que nós estejamos fazendo isso. Então, o que a gente tem que fazer? Deixar de ser firme doutrinariamente? Não, tem que continuar sendo firme. Por que é importante a gente ser firme doutrinariamente? Porque quando nós conhecemos a doutrina da Escritura Sagrada, como ela deve ser ensinada, como ela deve ser aprendida, nós conhecemos melhor a Deus. Nós nos relacionamos melhor com esse Deus. Reconhecemos a sua soberania sobre a nossa vida. Reconhecemos que não somos nada, que a salvação é dom de Deus e nós não fazemos nada para consegui-la. Reconhecemos que devemos andar nos seus caminhos. Reconhecemos que perseveramos como santos e não perdemos a salvação. Reconhecemos que Cristo é o nosso Redentor, nosso mediador. Quando nós conhecemos esse Deus, nos relacionamos melhor com esse Deus. Por isso que nós temos que aprender a doutrina e ser fiel nela. Só que temos que praticar o amor verdadeiro. Uma coisa não desassocia da outra. Então vamos praticar o amor, amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo, e vamos deixar a doutrina de lado? Não. Pelo contrário. Por conhecer essa palavra, por conhecer a palavra de Deus, e a doutrina da palavra de Deus, isso tem que nos motivar a amar a Deus cada vez mais e voltar sempre ao primeiro amor, sempre ao amor de Deus, amar a Deus, amar ao próximo, sobre todas as coisas. Concluindo, a igreja de Éfeso, ela possuía boa teologia, fidelidade confessional e experiência acumulada. Tudo que nós pregamos na nossa igreja. A nossa igreja, a igreja presbiteriana, é uma igreja confessional. Ela é uma igreja que permanece firme, fiel à doutrina. É uma igreja que tem experiência. Mesma coisa acontecia com a igreja de Éfeso. E além disso, no caso da igreja de Éfeso, ela era uma referência na Ásia Menor para as outras igrejas mais jovens. Hoje, a igreja presbiteriana ela é uma referência para as outras igrejas. Pelo ensino da palavra. Pelos pregadores que nós temos hoje, por exemplo, nas mídias, nas redes sociais, que nós já tínhamos, mas hoje são conhecidos, a igreja é uma referência. Ela não deixa de ser uma referência. Porém, essas características que aconteceram na igreja de Éfeso não são suficientes para Cristo. Como as características que talvez nós tenhamos hoje também não sejam suficientes, porque nós temos que, além disso, praticar o amor verdadeiro, amar a Deus sobre todas as coisas, Cristo quer que a igreja expresse o amor. Uma igreja que não tem amor será reprovada aos olhos de Deus. A vida cristã não se limita ao conhecimento doutrinário, apenas. Ela não se limita ao conhecimento doutrinário. Conhecer doutrina não significa ter vida com Deus. Nós devemos conhecer a doutrina, mas ela não é suficiente, o conhecimento. Hoje nós temos um fenômeno muito positivo. Muitas pessoas vêm até... Nós temos aqui o caso da Manu, que está conosco. Outros irmãos que se encantaram com a teologia reformada. E é maravilhoso mesmo. É maravilhoso você conhecer a palavra de Deus. É algo fantástico. Mas isso não é suficiente para nós. A nossa vida não se limita a isso. A ausência de amor desqualifica qualquer outra virtude. Então, se a gente não tem amor, tudo que nós temos não vale nada. Nós temos que ter o conhecimento. Nós temos que ter o conhecimento doutrinário. A prática das boas obras, o bom testemunho, as palavras, enfim. E temos que amar a Deus. Devemos viver de modo a demonstrar amor genuíno a Deus e ao próximo. O amor de Deus nos constrange tanto a amá-lo de todas as coisas, como o amor ao próximo, como a nós mesmos. Quando nós conhecemos essa palavra, conhecemos a doutrina e permanecemos firmes nessa doutrina, ela tem que provocar na gente a vontade de amar a Deus sobre todas as coisas. Se isso não acontece, tem alguma coisa errada. E, repito, não é para deixar de conhecer a doutrina. Não. É para conhecer cada vez mais. Porque quanto mais conhecemos, mais nos relacionamos e melhor nos relacionamos com esse Deus. Mas isso tem que refletir em nós um resultado de amor a Deus. De amor pela obra de Deus. Eu não tenho como amar a Deus e amar a sua obra se eu não amo o meu próximo. Enfim, é essa a mensagem que Cristo passou para a igreja de Éfeso. Que a gente possa também aprender com tudo isso, verdadeiramente, não só o entendimento, o conhecimento. Os irmãos percebem que não tem muito a questão de simbolismo nessa lição, principalmente nessa carta. Tem a questão das 7 estrelas, que são os sete anjos,
né? Os anjos da igreja e o candelabro, o candeeiro, que são as igrejas. Tem esse simbolismo que ele explica direitinho, bem detalhadamente, que ele é a identidade dele como Senhor de todas as coisas. Mas é uma lição que nos leva à questão do entendimento da prática do verdadeiro amor. Talvez não combina, a conta não fecha. Se eu conheço doutrinariamente a Bíblia, a doutrina reformada que nos leva ao conhecimento, que nós cremos assim, ao conhecimento dessa palavra, se ela não me leva a amar a Deus e ao meu próximo, não adiantou nada, é só um conhecimento. Que assim seja na nossa vida. Que a gente ouça o que o Espírito diz a nós. Ok? Fiquem à vontade para perguntar, falar, criticar, colaborar. Não, Marcelo, igual você até me citou como exemplo, né? Desculpa, eu não pedi sua autorização. Não? Sem problema. Mas, assim, realmente, você vê como é real. Eu vim de uma igreja, né? Que lá realmente eles se empenhavam, às vezes, fortemente em fazer grandes obras, né? De estar na rua, de suprir necessidades aí de quem mora na rua, sabe, assim, essa questão do amor ao próximo, tudo da doutrina, não tinha essa questão do ensinamento bíblico. Então, uma coisa realmente tem que estar ligada à outra. Eu senti falta, não adiantava, eu estava sendo levada a essa questão do amor ao próximo, né? A gente fazia as coisas no que era possível, né? De estar ajudando as pessoas, mas eu sentia a falta da doutrina, do ensinamento bíblico realmente. Então, realmente, as duas coisas ela tem que estar fortemente ligada. Não adianta só você amar, mas amar de um jeito errado, amar sem ter uma doutrina. Ou não adianta nada você ter toda a teologia na sua cabeça, saber a regra, saber o caminho, mas não ter o amor. Então, as duas coisas ela realmente tem que estar muito ligada. Eu senti falta. Por isso que eu vim buscar na presbiteriana essa de repente, amar até errado. Então, se a gente não conhece a Deus, como é que a gente vai amar a Deus? A doutrina, ela nos Você ajuda, faz, mas ela de nos repente tá fazendo ensina até de a jeito conhecer errado, né? Deus. Exatamente, ela nos ensina a conhecer a Deus. Por isso que não tem como você... a ação do Espírito Santo é algo que a gente não tem conhecimento, né? Tem irmãos de outras denominações que são salvos, que são eleitos, não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com a gente defender, não é nada disso. A ação, tem pessoas que são convertidas e morrem no dia seguinte. Ela nem teve tempo de aprender sobre doutrina, predestinação, eleição, 5 pontos do calvinismo. O ladrão na cruz lá simplesmente aceitou e no momento seguinte estava com Cristo no paraíso. Não tem a ver com a ação do Espírito Santo de salvação. Tem a nossa predisposição, que é colocada por Deus, na verdade, não é predisposição, desculpa. É a nossa, que é colocada por Deus, pelo Espírito Santo de Deus, de conhecer a palavra. Se eu tenho ela, eu tenho a obrigação de conhecer e conhecer verdadeiramente o que está ali. E eu conhecendo esse Deus, me relaciono melhor e amo melhor. Eu vou amar a Deus verdadeiramente, e aí sim eu consigo amar meu próximo. Não tem como desassociar uma coisa da outra. Sim, até porque é onde eu aprendi, né? A gente não vai ser salvo pelas obras, não adiantava nada eu fazer grandes obras, fazer, e não é assim que funciona, né? Às vezes tem igreja, talvez não é bem assim que funciona, entendeu? Pode ter salvos em todas as igrejas, inclusive na igreja presbiteriana. Ou seja, também tem não salvos na igreja presbiteriana, como não tem outras igrejas. Quem são, nós não sabemos, não cabe a nós saber, e nem esse é o nosso objetivo. Né? Não tem a ver com salvação aqui, tem a ver com buscar o conhecimento. Né? Mas muito bom, Manu, você passar essa sua experiência, né? Seu testemunho, e a gente acaba sendo enriquecido com isso, nos alegrando com isso. Né? Não por mérito nenhum da igreja, do pastor Ronaldo, do reverendo Hernandes, do Nicodemos, do Heber, de todos que aparecem na mídia, não. Mas pelos méritos de Cristo, apenas por isso. Não tem outro mérito. Né? Estava pensando aqui, Marcelo. Oi, Cléo. Sem amor a gente põe tudo a perder, né? E é nesse texto aí de Éfeso, da igreja de Éfeso, né? Você vê que Deus não fala assim, não, porque a igreja de Éfeso, ela tinha muitas coisas positivas. Sim. A única coisa negativa era a falta de amor. Só que Deus não relativizou, né? Não, mas eles não têm amor, mas pelo menos eles defendem a fé, eles não aceitam o pecado no meio deles, né? Pois tudo a perder. Porque não basta só não tolerar as coisas erradas na igreja, não se conformar com esse mundo, né?
tem que ter amor. A gente coloca tudo a perder. A gente vê isso também nos fariseus, né? Eles tinham um zelo extremo, né, pela lei, mas não tinham amor, né? A parábola do samaritano ilustra muito bem isso. Então, não basta só ter a boa doutrina, né? O título é Boa Teologia, Boa Prática. Aí você colocou uma interrogação, né? Pode ser uma boa teologia, pode ser uma boa prática se nós estamos amando, né? Além de seguir a boa doutrina, ou pode não ser uma boa prática, como a igreja de Éfeso, né? Ela tinha uma boa doutrina, né? Só que não tinha uma boa prática porque faltava, nessa boa doutrina, faltava aquilo que a Bíblia coloca como principal, o amor. Outra coisa que eu queria falar, Marcelo, só para o pessoal mais novato aí da igreja presbiteriana, foi citada a igreja presbiteriana, né, americana, né, que está num verdadeiro caos, né, aceitando e fazendo o casamento homossexual, né. Isso. Eu não sei muito da história, né, mas o pastor Nicodemos, ele falou que essa igreja, a igreja presbiteriana, não tem nada a ver com a nossa história e conosco. Então, só para o pessoal não associar, né, que Boa nós estamos lembrança, vinculados ou temos parcerias em algum ponto com essa igreja. Eu ainda vou pesquisar mais sobre isso, mas nós parece que não temos nada a ver. É uma outra igreja que com o mesmo nome nosso e que às vezes pode gerar dúvida nas pessoas que estão chegando agora. Muito bom observado, muito bem observado, Pel, porque é isso mesmo, irmãos. A igreja presbiteriana, ela não tem nenhuma associação com essa igreja presbiteriana dos Estados Unidos, nenhuma. Não existe nenhuma ligação. A IPB, pelo menos, ela se manifestou nesse sentido, tem inclusive de gestos no Supremo Conselho que falam sobre isso. No Manual Presbiteriano, na Constituição, cita algumas igrejas que nós não aceitamos a questão do batismo, enfim, profissão de fé, que é a Igreja Internacional da Graça e a Igreja Universal. Ela não, mas tem de gesto, se eu não me engano, viu, Prodécimo? Tem de gesto, vou até checar isso daí. Tem algum documento que a IPB se manifesta dizendo que ela não tem absolutamente nada a ver com essa igreja presbiteriana. Nada a ver, absolutamente nada a ver. Então, bem observado. Até para quem já não sabe, ou para quem é novo, que ela não se associa de forma nenhuma. Inclusive, eu queria fazer um comentário sobre isso. Tem uma série da Netflix, que não é da Netflix, né, mas tem uma série que a maioria dessas séries, elas fazem apologia, né, ao casamento, à homossexualidade. Quase todas hoje. Difícil você não ter uma que não faça. Séries, novelas, filmes, enfim. É a realidade que nós vivemos. E tem uma série, né, que é How to Get Away with Murder, né, Como Defender um Assassino, não sei se vocês viram, alguns de vocês viram, com a Viola Davis. Eles fazem uma apologia muito forte com o relacionamento homossexual, inclusive, e tem um casamento, né, homossexual, e o casamento é feito numa igreja presbiteriana, por uma pastora da igreja presbiteriana. E eles citam, inclusive, que eles pensaram em casar em alguns lugares, tal, pensaram até casar no Brasil, mas lá no Brasil não aceita casamento homossexual. Eles citam isso na série. Interessante. Eu fiquei orgulhoso. Tá vendo? Citou na igreja presbiteriana e ela não faz. Ou seja, ela não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Continua então, assim. Que continue assim. Assim, né? Assim nós cremos que ela continue assim, firme. Né? E assim, eu em alguns momentos eu até citei aí essa associação, uma questão da semelhança, da coincidência. Nós vivemos numa metrópole que tem muito disso. Né? Se vocês passarem, por exemplo, a questão qualquer lugar, principalmente lugares mais perto do centro, está aumentando cada vez mais a questão da promiscuidade, a luz do dia, na frente de todo mundo, entendeu? Sabe aquela coisa que você achava um absurdo acontecer, já acontece aqui em São Paulo. E São Paulo é uma cidade próspera, rica, que recebe todo mundo, todas as religiões, todos os credos. Nós vivemos num país laico. Tudo bem, tem as coisas aí. Ainda bem que existe a liberdade. Nós temos a liberdade de manifestar a nossa fé, inclusive. Nós somos beneficiados com isso. Mas entendam como isso é um discurso muito utilizado, sabe? Essa questão de que tudo pode, de que não, tem que ser assim, mais ou menos tem que aceitar agora abaixo tudo. E a igreja tem que permanecer fiel. Ela tem que permanecer fiel. E vai piorar cada vez mais. Vai aumentar cada vez mais. Eles só querem agradar os evangélicos por questões políticas. Mas no fundo, principalmente uma linha ideológica mais forte aí, assim, é sempre deixar a igreja de lado. Eu não acredito em nenhuma ideologia. Para mim, todas as ideologias que são contra o cristianismo são ideologias de homens, né? E elas sempre nos levam para um lado ou para o outro. O cristianismo é um só. Né? Só que, politicamente, socialmente, São Paulo é uma cidade que sofre muito com isso. É uma cidade próspera, rica,
E tudo isso que acontece, promiscuidade, idolatria, e cada vez mais essa pressão sobre a igreja vai continuar. Essa é uma visão que eu tenho. Interessante que os que defendem, né, os cristãos, né, entre aspas, né, que defendem o casamento homossexual, eles falam da questão do amor, né? Não, temos que amar o nosso próximo, né? É o contrário agora, né? Então, é um amor que vai frontalmente contra a ortodoxia, né? Contra a palavra de Deus. Então, é um amor que Deus não aprova, né? Então, eles estão aprovando uma coisa errada, né? Em nome do suposto amor, né? Nós temos que amar os homossexuais, mas não amar a sua prática, né? Amar a pessoa que está em pecado, né? Exatamente. E tentar levá-la a Cristo. Esse amor que a Bíblia exige de nós, até o amor de ajudá-lo mesmo ele pensando contra nós, né? Pensando contra a palavra de Deus, né? Mas em nome desse amor, muitos pastores, né? Inclusive alguns aí já estão descontando aí na mídia, né? Aprovando, assim, relativizando nessa questão de casamento homossexual e dando o argumento do amor. Exatamente. O argumento errado do amor, né? Não é isso. Não tem nada a ver, mano. Você não deixa de praticar o amor se você não concorda e você não aceita essa imposição, né? Tem uma frase aqui uma outra frase do Hernandes Dias Lopes interessante. O amor esfria quando o nosso conhecimento teológico não nos move a nos aperfeiçoarmos mais a Deus. Então, aquilo que a gente falou, o conhecimento teológico, ele tem que nos aperfeiçoar a amar mais a Deus, né? A convivência com Deus. Se esse conhecimento teológico ele não nos move a isso, ele é apenas um conhecimento, né? Então, com certeza tem tem pessoas salvas e tem pessoas não salvas. A gente não pode confundir as coisas, né? Não significa que eu não tenho que ter, eu tenho que ter o conhecimento. Mas se ele serve só para um conhecimento, ele é mais um conhecimento. Tem pessoas que conhecem teologia muito mais do que muitos pastores que eu conheço, mas não são cristãos, não são crentes. E aí? Então, o conhecimento teológico ele é importante, mas ele tem que nos levar ao relacionamento com Deus. E essa questão do amor, a gente não pode confundir, né? E a Bíblia em nenhum momento fala sobre isso. Nós devemos amar, mas ao pecado, o discípulo de Cristo, ele ama o que Deus ama e odeia o que Deus odeia. Se Deus odeia o pecado, nós temos que odiar o pecado. Não o pecador, não o homem. Nós temos que amá-lo, qualquer um que seja. Mas não aceitar a sua prática, como não aceitar as nossas práticas pecaminosas. Porque um dos defeitos da igreja de Éfeso é que elas também enxergavam os defeitos e as falhas doutrinárias nos outros, mas não enxergavam nela mesma. Então, a gente tem que enxergar o nosso primeiro, né? Como que você vai enxergar o cisco no olho do teu irmão se a trave, ou seja, até a tradução de trave é como se fosse uma coluna, como se fosse uma viga na tua frente, né? Então, a gente não pode confundir as coisas. Não podemos confundir as coisas. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Só complementando, Marcelo, bom seria se Deus permitisse que o primeiro amor fosse mantido durante muito tempo, né? Porque logo que a gente se converte, a gente consegue fazer os dois, né? Não por mérito nosso, mas assim, a gente fica naquela empolgação de querer conhecer cada vez mais a Bíblia e passar isso para quem estiver próximo. É uma coisa que é contagiante, assim. E aí, aos poucos, a gente vai abrindo a guarda e permite que outras ações acabam nos tomando como pecadores que somos, né? Mas bom seria se a gente conseguisse viver o primeiro amor, porque eu acho que, não sei para vocês, né? Mas como minha experiência era a época no qual a gente mais queria pegar, mais queria demonstrar aquilo para as pessoas e automaticamente agia mais coerentemente com a Bíblia, digamos assim, né? Não que não pecássemos, mas as nossas ações acabam ficando mais coerentes, né? Mas essa é a mensagem, Teresa. Essa é a mensagem que é para nós. A mensagem para nós hoje é exatamente essa. Esse primeiro amor, essas primeiras obras, elas são exatamente isso. A gente voltar àquele começo lá, o cântico que eu citei, que é do Rebanhão, do Carlinhos Félix, né? Vou ver se eu acho um vídeo aqui para mandar no grupo, né? Ele fala isso, né? Quero voltar ao início de tudo, né? Encontrar-me contigo, Senhor. Eu quero rever meus conceitos, valores. Eu quero reconstruir. Acho que ele gravou essa música. É um hino maravilhoso, né? E fala exatamente sobre isso, né? Então, a gente tem que voltar às primeiras práticas, porque lá a gente fazia tudo. É o que você falou, Cléber. Você fazia as duas coisas. Tinha aquela sede de aprender a doutrina, de conhecer a palavra de Deus, ver corretamente, né? É isso que Cristo está dizendo para a igreja de Éfeso. Poxa, vocês têm tudo. O Cléber falou, vocês têm tudo. Gente, a maior dificuldade hoje das igrejas é o conhecimento. Esse conhecimento, se ele não nos leva a
querer amar a Deus, ele só se torna um conhecimento acadêmico, talvez, adicional. Ele é muito bonito. Ele é muito doutrina, é muito bonito. A doutrina é muito bonita, maravilhosa a doutrina reformada. Você pega o que Calvino fez, o que ele ensinou, o que ele escreveu, pega qualquer um dos puritanos aí que foram grandes escritores, você pega qualquer coisa maravilhosa. Mas só bonito, sem prática, não adianta nada. Tem que ter o conhecimento com prática. Tá bom? Bom, nós vamos orar e eu vou pedir para Tati Comini. Ok, Tati, faz a oração para a gente terminar? Então? Sim, vamos orar. Senhor meu Deus, nós queremos te agradecer, ó Pai, por esse momento que tivemos juntos para aprender sobre o Senhor, para relembrar, ó Pai, a importância de amar como Cristo ama a igreja e como demonstrou isso na cruz, ó Pai. Nos ensine, Senhor, a caminhar conforme a tua vontade, nos ensine, ó Pai, a ter nossa mente cativa à tua palavra, para que nossas atitudes revelem o Senhor e o teu amor. Tenha misericórdia de nossas vidas, Senhor, nos perdoa e nos ajude a caminhar, ó Pai, para que o teu nome seja glorificado através das nossas atitudes da nossa vida. Nós rogamos que o Senhor esteja conosco durante esse dia, que o Senhor receba as nossas orações, os nossos louvores e que nosso coração seja sempre cativo ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Bom domingo. Até mais, bom domingo. Deus. Amém. Deus abençoe. Tchau, gente. Bom domingo para vocês. Tchau, tchau. Tchau, Deus abençoe. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras